Eu quero hoje compartilhar com você, quero conversar e chamar a sua atenção para um assunto muito em voga no meio cristão: o desigrejado. Aquele que não faz parte de igreja física, visível, aquele que acha que pode ser crente em casa. Desigrejado. Por que isso acontece? O texto bíblico de Hebreus 10, 25 diz que não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Essa coisa do desigrejado, de congregar, não é novo, isso é antigo. E por que as pessoas hoje, cada vez mais, estão desigrejadas? Bom, o que eu ouço e o que eu vejo são pessoas desiludidas, porque um dia foram iludidas. Essa é a ideia. E por que isso acontece? A figura do pastor, a figura da igreja, esses conteúdos religiosos, eles estão no campo dos arquétipos, das imaginações, das projeções, talvez, mas muito mais dos arquétipos. Veja, por exemplo, e quero só tomar como exemplo uma figura controversa, que é o presidente da República. O presidente da República, eu não vou citar nome, porque daqui a alguns anos muda e eu não quero que o vídeo fique desatualizado. O presidente da República ocupa o homem presidente da República ocupa um cargo muito altruísta, um arquétipo do qual é impossível ser perfeito. Por isso que a gente elege, por isso que a gente vota, e se ele fizer alguma coisinha do qual aquele cargo não compete, a gente fica desiludido, fica sem esperança, fica com raiva até. Então, por exemplo, um presidente da República tem que falar corretamente, tem que tomar decisões certas, tem que agir no momento certo. A perfeição que você não vai encontrar em homem algum. Mas é como se ali não houvesse um homem. Ali há um arquétipo, o presidente. Agora pega isso e leva para a igreja, leva para o pastor. Imagina você saber que o seu pastor faz sexo. Imagina saber que ele faz sexo de um jeito não muito santo como você imagina. Sei lá o que você pensa sobre sexualidade. Imagina que o seu pastor tem lutas como você. A Bíblia diz, Elias, por exemplo, é um homem sujeito a nós. O que seria isso? É igual a mim e a você. Elias, apesar de profeta, ele era um homem que tinha desejos, lutas, vontades, sonhos, loucuras. Mas o pastor e a figura da igreja, o homem de Deus, a mulher de Deus, seja o que for, eles são colocados num patamar em que qualquer lapso, qualquer defeito, qualquer coisa que você julgue que não é competência daquele cargo, daquela posição, já cai uma frustração, já uma desilusão muito forte toma conta de você. Ouça os desigrejados, por exemplo. Na sua grande maioria, os desigrejados são aqueles que foram para uma determinada igreja com uma ilusão, com uma figura arquetípica muito forte, de maneira que eles acreditaram que aquilo ali, aquele local, era de fato um local sagrado. E aí começaram a ver que tem diácono, presbítero, tem um líder, um obreiro que fez sexo fora do casamento ou adulterou, fornicou,
ou que o pastor foi pego numa mentira, ou que um homem, uma mulher de Deus ali naquela igreja cometeu atos que são condenados pelas Escrituras. Uma vez, uma pessoa que falava sobre a figura do pastor, colocando ele assim num pedestal muito complicado, eu disse, imagina se Davi fosse o pastor da sua igreja, o rei Davi, que mandou matar o marido de uma mulher para ficar com a mulher. Você já viu algum pastor fazer isso? Davi fez. Então a gente tem umas figuras arquetípicas das quais, quando é projetada num local e você não vê aquela estrutura projetada no local, você entra em desespero. Aí você diz, eu posso ser crente sozinho, como se você fosse o mais perfeito de todos. Como se você fosse o santo dos santos. E aí você começa a reunir na sua casa porque você acha que se der o dízimo, o dinheiro naquela igreja, o pastor vai roubar. Mas você não deu para o pastor, você deu para Deus. Você se reúne na sua casa ou você diz que pode ser um cristão isolado, sozinho, um crente sem igreja, porque aquela igreja é problemática e não tem, e você já andou por todas as igrejas e não achou uma igreja perfeita. Não tem mesmo. A igreja é feita de gente como você, cheia de dificuldades e problemas. E a Bíblia diz em Provérbios que assim como um amigo, como ferro afia o ferro, o amigo é o seu amigo. Então, a igreja é um local excelente para a gente poder ser trabalhado naquilo que gosta e naquilo que não gosta. O desigrejado, então, é alguém que ficou fantasiando uma igreja que não existe, um pastor que não existe. E quando ele começa a andar com aquele pastor, com aquela igreja, que ele começa a ver os defeitos, aquilo que ele viu não bate com o que ele imaginou, porque ele tem uma figura arquetípica muito altruísta, muito alta, muito forte, muito fantasiosa para uma realidade de homens e mulheres, pecadores, carnais e humanos. Imagina, Jesus é Deus, Jesus é o nosso Messias, é o Senhor. Mas como é que devia ser andar com Jesus e pegar ele num momento não muito bom? Num momento que ele virou a mesa dos cambistas, lá no templo. A coisa era tão complicada porque os discípulos não conseguiram ver que ele era o Messias. Não entenderam, só quando ele ressurgiu. Certa feita, sua família, seus irmãos foram buscar ele com cordas, porque achavam que ele estava louco. Veja como é que as figuras arquetípicas, elas fazem com que a gente tenha ilusões e desilusões, frustrações. E a gente precisa trabalhar isso. O desigrejado é alguém exatamente assim, que precisa trabalhar essas fantasias na cabeça e saber que não tem nada perfeito, no sentido da palavra que ele gostaria que fosse a perfeição. O desigrejado é alguém que imaginou uma coisa que não existe. Por isso que ele está agora decepcionado. O decepcionado é exatamente isso. É alguém que fantasiou muito. E aí eu posso colocar isso também no casamento. Posso colocar isso na criação de filhos, na profissão. Você precisa tratar então entre aquilo que você imaginou e sonhou com aquilo que é a realidade. Porque você está frustrado, decepcionado e desigrejado porque essas coisas não estão combinando. Você precisa acertar isso e botar o pé no chão. Você gostou? Dá o seu like aí, se inscreva no canal, passa para frente. Se ajudou você, comente, e nós queremos produzir outros vídeos com outras questões que venham ajudar a sua vida, permitindo que você viva com mais leveza. Porque nós cremos que saber faz bem.